Programa Dramas de Família de hoje, nós vamos abordar o tema criança desaparecida há 42 anos no município de São Paulo e o descaso do poder público em dar uma resposta para a família. Rogério, uma criança de apenas 11 anos de idade, em 1982, na região central de São Paulo, desapareceu. E a mãe e o pai vêm desde 1982 em busca de informações do que aconteceu com o filho deles. Rogério tinha apenas 11 anos de idade, uma criança saudável, estudava, fazia ali uns bicos na região para ajudar a família, não por necessidade, mas por ter já isso de coração dele. Então, uma criança totalmente ativa, inteligente, simplesmente desapareceu e até hoje, 42 anos depois, a família busca incansavelmente por resposta do que houve, do que aconteceu e aonde estaria o filho Rogério hoje, que estaria com 53 anos de idade. Nós estamos aqui no estúdio com a mãe, a dona Marina Ferreira. Obrigado pela presença da senhora. Eu sei que é uma dor imensa não ter resposta, não ter essa situação de resposta do desaparecimento do filho da senhora, mas nós vamos abordar tudo para saber o que aconteceu e o que vem acontecendo nesse descaso da investigação do desaparecimento do filho da senhora. Nós estamos também com o pai, São Sebastião. Obrigado pela presença do senhor. Tá? Nós buscaremos aqui de uma forma bem tranquila relembrar, eu sei que é dolorido, relembrar os fatos daquele dia e a dor que o casal vem sofrendo há 42 anos com o desaparecimento do filho. Dona Marina, começa falando para quem não conhece a família, quem é o Rogério? O que era o Rogério com 11 anos de idade? Quem era a criança Rogério? O Rogério era uma criança ativa, né? Estudava, obediente, né? Ele era obediente, ajudava eu em casa, assim, na arrumação de casa, né? Ele queria trabalhar, ele queria ganhar dinheiro porque ele queria ajudar minha mãe. Ele era muito ligado à minha mãe e ao meu pai, mais do que a nós. Que é os avós dele. Que eram os avós dele, né? Hoje já faleceu? Hoje já faleceu, né? Os dois. Aí todo o dinheirinho, ele ficava nas banquinhas que vende fruta na rua, aquelas banquinhas que vende, né? Abacaxi, que vende pedaço de melancia, sabe assim? E ele ficava naquelas banquinhas ali, que tinha muitas banquinhas ali na área, e ele ficava nas banquinhas ajudando, porque quando no final, às vezes a pessoa ia no banheiro, não tinha que ele tomasse conta, ele ficava. Quando a pessoa vinha, dava um dinheirinho para ele, às vezes saía comprar fruta, ele ficava tomando conta, alguma coisa assim, né? Eu sei que ele ganhava o dinheirinho dele. E todo o dinheirinho ele guardava. Quando era fim de semana que ele ia para minha mãe, que todo fim de semana eles iam para minha mãe, né? Visitar minha mãe, morava em Santa Amaro. Eles iam para lá, levavam o dinheiro para minha mãe. Chegava lá da mãe, eu chamava minha mãe de manhã, a mãe, eu trouxe para a senhora. Então, não cortando a senhora, mas para esclarecer para aquelas pessoas que estão acompanhando esse caso, lembrando que nós estamos também pela FM Mauá 87.5, tá? Quando a senhora fala que ele ajudava ali nas banquinhas de verdura, de frutas, o pessoal entender, vocês eram comerciantes da região, tanto o pai quanto a mãe. Isso, nós tínhamos banca de jornal. Ali na Gusmões, eu tinha na Gusmões e ele tinha na General Osório. Então a mãe tinha uma banca de jornal na Gusmões e o pai tinha uma banca de jornal na General Osório. Não era uma banca grande assim na rua, porque era pequena. Era assim, encostado na parede, né? Tipo uma partilheira, né? Então ele já via de vocês aquela inspiração de ser um comerciante, trabalhar de novo. E esse era o motivo que ele ia lá próximo a vocês, ali, nada longe, né? Não. Que ele ia ali próximo a vocês buscar o dinheirinho dele para ajudar a avó. Ele queria ajudar minha mãe. Ele falava que quando ele crescesse, que minha mãe ia parar de trabalhar, porque a minha mãe já era idosa. Ele falava, a mãe é idosa, não pode trabalhar. Eu vou ajudar tirar minha avó do emprego, ele falava. E ele
com 11 anos de idade, ele fazia esse tipo de trabalho ali com as banquinhas. Então todo mundo conhecia o Rogério ali, a criança Rogério. Todo mundo conhecia. Ele tinha apelido, mãe? Não. Não, era Não. Rogério mesmo. A gente chamava ele de Gel, mas nós em casa. Sim. Na rua, não. Na rua todo mundo conhecia ele como Rogério. Como Rogério. Então os comerciantes ali daquela região que conheciam a senhora, tinha banca de jornal, o esposo da senhora, o senhor Sebastião, que tinha banca de jornal, conhecia Todo mundo e sabia conhecia. que o Rogério era filho de dois comerciantes de da dois região. Todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava. Era uma criança adorável, assim. Ele era, assim, muito prestativo e responsável. Que o pessoal deixava ele vendendo porque confiava. Sabia quando chegava, ele entregava o dinheiro direitinho. Né? Que assim que eu fui criada e criei meus filhos. E ele estudava, ia pra escola? Estudava. Estava de férias na época. Ele estava de férias? Dia 2 de fevereiro, estava de férias. E nesse dia 2 de fevereiro, a rotina foi... Ele chegou, né? Ele chegou, estava a parte da manhã e trabalhou com o pessoal. Aí, de trabalhar com o pessoal, ele ficou sabendo que na rodoviária, que era ali hoje, que é a Cracolândia, lá era Júlio Prestes, né? Tinha a rodoviária, era ali. A rodoviária era naquela região? Da Júlio Prestes era. Tá. Aí ele chegou e falou para mim, Marina, eu fiquei sabendo que na rodoviária tem uma banca de fruta que está precisando de um menor. Vamos lá comigo? Eu falei, filho, mamãe não pode fechar a banca agora. Mas vai lá, se o homem querer você volta que a mamãe dá um jeito de ir lá com você. Ele era acostumado a andar naquela região. Era acostumado. Convivia ali naquela... Nós morava, trabalhava e ele estudava ali. Conhecia tudo. Não tinha como o Rogério se perder naquele reduto ali. Não. Impossível. Não, impossível. E outra coisa, eu sempre ensinei que não podia acompanhar ninguém. Né? Eu falava, olha, se alguém chamar vocês, que eles iam sempre pro fim de semana para casa da minha mãe, falava, se vocês verem que alguém está seguindo vocês, quando vocês encontrarem um guarda, um policial, vocês grudam da perna dele, eu falava assim, gruda da perna e fala, aquela pessoa ali está me seguindo e tal, sabe? Eu sempre ensinei isso. Ele era instruído a não acompanhar ninguém. Que não fosse conhecido. Não. Quando a senhora fala, eles iam para casa da avó, eles quem? Ele mais as duas meninas, minha filha também. Qual a idade delas na época? Na época a Rosana tinha 12, né? Ele tinha 11, a Rosana tinha 12 e a outra tinha, acho que 10. Mas eles eram acostumados. E nesse dia do desaparecimento ele estava sozinho, não estava com as irmãs? Não, ele estava sozinho. Não tinha ninguém com ele? Não. E que horário que ele saiu que foi a última vez que a senhora... Era mais ou menos de 3 para 4 horas, por aí, da tarde. E ele sabia que às 6 horas tinha que... a senhora e o seu marido fechavam o estabelecimento e era costume dele, antes da senhora fechar, estar ali no local. Tá ali no local. E nesse dia ele não apareceu? Não apareceu. Só que eu fechei minha banca, fui para casa fazer janta, só que eu achei que ele estava na banca dele. Porque era costume isso. Era costume. Quando ele chegou, eu falei, e o Rogério? Ele falou, não, Rogério... Ué, o Rogério não teve agora à tarde comigo, não. Desespero. Na hora nós já paramos tudo, eu já parei de fazer janta, nós já saímos para a rodoviária. De lá o rapaz que estava trabalhando naquele horário não estava, né? O moço falou, infelizmente eu não posso dizer nada para a senhora. Aí no outro dia, aquela noite nós passamos uma noite andando na rua, eu mais ele. A Praça da Sé, por tudo, fomos parar no juizado lá na Celso Garcia, que tinha o juizado lá, Tatuapé, nós fomos para lá. Né? Quer dizer, nós andamos a noite, praticamente a noite toda. Essa noite, da primeira noite de desaparecimento do Rogério, todas as buscas que poderiam a família fazer, vocês fizeram? Fizemos. Tudo que você pode imaginar, eu fiz. Na Celso Garcia, o juizado... Não, falou que não. Porque naquela época o juizado pegava a criança na rua. Estava na rua e eles pegavam. Então aí foi isso que nós imaginamos. Ele foi pego. E deve estar para lá. Aí fomos lá, não estava. Tinha outras também que ficavam crianças assim. Nós também fomos em todas. Nada. Ninguém viu, ninguém fez nada. Ele não foi pego pelo juizado, no caso. Nessa época, em 1982, essa região
não era uma região populosa, não era uma... Não, era populosa, mas era assim... Tranquila. Porque só mesmo os comerciantes que ficavam durante o dia, né, da Santa Ifigênia ali, da área, e os transeuntes que passavam e algumas quem morava lá só. Não tinha essa criminalidade? Não tinha. Na época a gente chamava Boca do Lixo. Lá? É Boca do Lixo. Não tinha esse negócio de Cracolândia, né? Não. Droga. Aquela época a droga era muito escondido, né? Só filho de papai que usava droga na época. Entendeu? Tudo escondido. Era muito escondido, não tinha esse tipo de coisa. Tinha os trombadão. O pessoal que trombava o pessoal para roubar, que tem até hoje. Mas era muito sutil. Uma onda de trombadão. Mas era muito sutil. Foi só mais ou menos uns 2, 3 meses só. Que ficou essa... Mas era muito sutil. Aí também, acabou. Não era... Aí não tem mais nada. Era muito sossegado. Só tinha assim... Chamava Boca do Lixo porque tinha as mulheres que faturavam lá. Mas tudo na casa delas, né? Tinha as bocas. Tinha alguns lugares, né? Na rua não ficava. Não tinha essa situação exposta na rua? Você não vê um mendigo na rua. Não tinha mendigo nessa época. A senhora e o senhor, em 1982, 2 comerciantes em busca de crescimento para a família, né? Buscando o sustento da família e crescer profissionalmente e dar o melhor para os filhos, teve aí a decepção de um filho desaparecido e a incompetência do poder. Nunca fizeram nada. Na época ninguém procurava. Ninguém ligava para desaparecido, não. Chegava lá no DEIC, era no DEIC na época. O DEIC que a senhora fala é onde é o prédio do HPPU. É onde que era o prédio do HPPU, onde hoje é. Então eu chegava lá, eu ia lá 2, 3 vezes por semana. Assim, doutor, apareceu alguma coisa. Doutor, você tem alguma coisa? Então, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quantas intimações a senhora recebeu da delegacia referente ao desaparecimento do filho da senhora? Nenhuma. Até hoje. 42 anos. Nunca recebi nada. Nunca recebeu intimação para ir lá? Não, nada. Nem para pedir informação, nada. E todas as vezes que a senhora esteve na delegacia foi por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade, e o que eles diziam para mim era o quê? Se a senhora encontrar, a senhora vem aqui avisar para nós. Era o que eles diziam na época. Se a senhora encontrar, a senhora vem aqui avisar para nós. E o coração de mãe, como que ficava com a resposta dessa? Nossa, você nem imagina. Eu terminei ficando doente, de lá para cá eu tive diabetes, pressão alta, colesterol, tudo isso por causa de, sabe, todo esse tipo de coisa. Quer dizer, isso é normal, né? Mas eu... A possibilidade, mãe, pai, de vocês terem o Rogério desaparecido por ele ter fugido... Não. Isso que o delegado falava para mim. Ele fugiu, deve estar com algum coleguinha. Não, ele não fugiu, ele jamais faria isso. Na hora que ele saiu, ele me chamou para mim junto com ele. Como é que ele ia, né? Desaparecer? Não, mãe, ele pode ficar sossegado, daqui 2, 3 dias ele aparece. Ele deve estar com algum coleguinha. Não está. E por aí foi levando e até hoje, é mistério até hoje. Alguém levou ele. Eu acredito que alguém levou ele. Não tem jeito, foi. Né? Vocês acreditam que ele estava ali no local, próximo à rodoviária, alguém viu uma criança, né? Querendo trabalho, esperto, mas só levaram ele porque prometeram serviço para ele, trabalho para ele. Enganaram ele, quem levou foi enganado. Porque jamais ele acompanharia por assim. Na época tinha um bando de moleque que ficava na rua, né? Ficava lá. E tinha um cara que tomava conta desses moleques. Chamava... A gente ficou sabendo depois. Depois a gente ficou sabendo disso aí. Então esse cara, ele levava os moleques para a represa Guarapiranga. Entendeu? E aqueles que não obedeciam a ele dava fim ao moleque. Agora a gente... Na época a gente era para ter ido lá e não conseguimos. Nós fomos na delegacia. Nós fomos. Falamos tudo isso aí, mas ninguém...
Tinha nome desse rapaz? É sei o que Dourado. Era não sei o que lá, Dourado. Era da... Que delegacia que era mesmo? Era na delegacia do Guarapiranga, né? Guarapiranga. A senhora chegou aí na delegacia? Cheguei na delegacia, levei até uma foto que eu tinha dele, essa foto que eu tinha dele. Dessa delegacia a senhora recebeu intimação? Não, também não. Também nunca? Aí ela mostrou pros moleques, né? Teve um moleque que falou que tinha visto ele. Falou que ele estava junto, mas... Não ficou confirmado? Não. Esse cara, ele pegava as crianças na rua para trabalhar para ele? Para trabalhar para ele. Acho que sim, né? E trabalhar em que sentido? Pedir. Devia ser pedir, né? Era pedir. Porque era onde ele ficava era ali como é que chama cá embaixo? No glicério. Eles ficavam lá no glicério. Então, a gente tem essa desconfiança também, né? Que pode ser que ele pegou ele e ele não aceitava. Ele não ia aceitar o trabalhar para ele, né? Eu acho que se ele não aceitou, se Deus o livre, ele pegou, ele fez alguma coisa com ele. Porque ele não aceitava. Ele não ia aceitar, porque ele não era moleque de rua. Entendeu? Ele era moleque que trabalhava. E essas crianças que esse tal de Dourado aí levava, vocês conseguiram informação? Não. Dessas crianças? Não. Se elas eram moradores de rua? Não. Porque o delegado em si, eles não davam importância nenhuma. Não dá informação direito. Eles não davam atenção. Eles não davam atenção. Nem hoje eles dão direito. Eu acho que a maioria... Quando foi a última vez que a senhora esteve na delegacia? Olha, foi mesmo nessa época aí, porque depois eu não fui mais, não. Conta pro pessoal que está assistindo o programa Drama de Família o porquê que a senhora parou de ir na delegacia do alvo. Olha, porque o delegado me deu, né? Eu cheguei lá e acho que de tanto eu ir, eles falaram assim, eu vou fazer essa mulher correr. Eu acho que eles pensaram assim, né? Não vim mais achar que eu estava enchendo o sapato deles, né? Então falou assim, acho que eles pensaram assim, porque eles me deram uns alvos de mortes, aquelas mortes terríveis, né? Aquelas costuradas, aquelas coisas horrorosas. Mais né? acidente, né? Ou de morte, sei lá como é que é. Eu sei que eles deram aquele alvo, quando eu abri, eu vi aquela coisa horrorosa, eu falei assim, não, moça, eu não posso ver isso aqui. Sabe? Eu senti que meu corpo já, sabe, minha mente, naquela época existia muito atropelamento, né? É um choque. Muita gente atropelada na rua, eles tiravam toda a foto daquilo. Tirava. Então eu falei assim, eu não posso, eu falei, não, como que a senhora quer achar seu filho se a senhora não quer nos ajudar? Tem que ver, porque quem sabe a senhora conhece aí, né? Tá? E eu comecei a olhar, assim, puxar. Não é assim, a senhora tem que olhar a página direitinho, virar a outra, olhar direitinho. E eu fui fazendo, quando chegou no final do livro, do álbum, eu estava tremendo, meu corpo estava tremendo, eu não estava aguentando mais, assim, não estava resistindo mais, assim. Aí eu falei para ele deu até outra aqui, eu falei, não, moça, eu não posso olhar. Não, tem que olhar, 3 eu tive que olhar. Eu sei que quando eu saí de lá, eu falei, não, moça, aqui não tem nenhuma criança. Aí ele falou para mim assim... O que a senhora sentiu de um servidor público que deveria acolher a senhora, tratar a senhora com respeito, com carinho, né? Até mesmo na questão psicológica, um servidor público, possivelmente deveria ser um policial civil. Policial. Naquela época... virar para uma mãe que está procurando uma criança desaparecida, mostrar algo de pessoas mortas que nem criança era. Não era. Eu falei assim para ele, não tem nenhuma criança aqui. Aí ele falou assim, mas a senhora não conheceu ninguém aí? E se a senhora conhecesse, a senhora podia ajudar a gente, identificar. Ali, eu saí dali, mas lá dentro do deck, lá dentro, nas salas, nos corredores, não é escuro. Mas eu vi tudo escuro. Quando eu saí de lá. Eu fiquei com medo, me deu muito medo. Lá os corredorzão comprido. Sabe, eu fiquei com muito medo aqueles alvos, aquilo lá me apavorou. Aí eu saí dali com medo, eu olhava assim escuro, para mim vinha aquela gente, sabe? Todas aquelas cenas aquela cena, ficou na cabeça. Aí eu fiquei assim escondida. Eu olhei para descer a escada, eu falei, descer a escada também não dá, tá tudo escuro também. Aí fiquei atrás de um poste que tinha, de um pilar, lá
lá dentro mesmo, numa coluna bem grande que tem. Fiquei ali escondidinha. Quando eu vi que alguém veio pegar o elevador, que eu não tinha coragem de entrar dentro do elevador. A senhora ficou sem reação? Sem reação. Morrendo de medo mesmo, tremendo. Aí quando eu cheguei, quando vi alguém entrar, que vinha para pegar o elevador, eu peguei junto. Saí da rua também, olhar para um canto assim, eu via aquelas imagens, aquelas coisas. Até cheguei em casa, eu caí na cama. Fiquei um par de tempo na cama, sem ter reação. Dali para cá eu comecei a ficar doente. Mas nunca deixei de procurar meu filho, bem macio. Bom, nós estamos aqui falando de um caso polêmico, desafiador e, acima de tudo, uma falta de respeito para com o casal que perdeu seu filho, desaparecido em 1982, no município de São Paulo, e nunca recebeu uma intimação sequer das delegacias onde eles estiveram para passar informações e fazer o boletim de ocorrência do desaparecimento do filho dele. Nenhuma. Tiveram na delegacia central, que é o antigo DEIC, que hoje é o prédio do DHPP. Tiveram na delegacia da região do Guarapiranga. E 42 anos depois, hoje aqui no programa, afirmam que nunca foram chamados por qualquer autoridade do estado de São Paulo para dar uma satisfação, fazer uma pergunta, qualquer que seja a situação referente ao desaparecimento do Rogério. Mãe, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Nós vamos chamar aqui o Nota que Rende e voltamos com a continuidade desse programa. Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Bom, retornamos com o caso de desaparecimento do menino Rogério Bispo do Nascimento, desaparecido em 1982 no município de São Paulo, com 11 anos de idade à época. Hoje estaria com 53 anos, e nós acreditamos que está com 53 anos, porque nossa esperança é que o Rogério esteja vivo. Vivo em algum lugar desse mundão de meu Deus. E a única coisa que a família busca é o que aconteceu. E espera que o Rogério esteja em algum lugar, e provavelmente já tenha constituído família, Isso, né? Quem sabe a senhora... porque das irmãs eu já sou bisavó. Bisavó. Quem sabe não seja dele também. Dele também. Né? O Rogério criança, ele era uma criança totalmente saudável. Saudável. Gente, para dar um respiro para a mãe e o pai tomar uma água, nós vamos para o Bombom na Net. Bombom na Net desse programa de hoje é a situação das saidinhas temporárias dos presos. Um absurdo jurídico que vem acontecendo há décadas no Brasil e que a população não aguenta mais. Então o Senado aprovou agora um projeto de urgência que prevê o fim das saidinhas dos presos em feriados. O plenário do Senado Federal aprovou nessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro,
de uma forma simbólica, a urgência para o projeto que vira lei. Porém, depende aí do presidente do Senado de colocar essa votação em plenário. Um caráter de urgência, ele tem uma situação que se cria ali, né? E aí o presidente do Senado vai ter que tomar essa decisão de quando vai pautar, agora em caráter de urgência, essa pauta para os senadores votarem sobre essa questão tão lamentável para o cidadão de bem, que é a saidinha temporária dos presos. Então, nós esperamos, né, que o Senado aí tenha uma postura firme em prol da população brasileira. Continuando o programa, infelizmente, um caso lamentável, um descaso total, né, mãe? Total. O que a senhora tem de falar do atendimento que a senhora teve na época da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Da Polícia Civil eu posso dizer que nunca tive nada. Nada. Porque só eu fui, né, verificar, olhar e fazer tudo. Nunca fizeram nada. Eu acho que eles nunca deram o pé da porta para fora, para trás de meu filho. Nunca, nenhum deles. Televisão, esse negócio de reportar também foi difícil também. Na época era... Não tinha muito essa divulgação de não questão tinha. desaparecida. Não tinha. O Ibope era outro. Era outra coisa. Eu sei que eu não posso dizer assim, uma pessoa que me atendeu muito bem, foram 3, o Eli Correia, eu fui no Eli Correia, fui muito bem atendida, com muito carinho. Do Gil Gomes, falou do meu filho. Do, quem mais? Abrão. Sônia Abrão também, que trabalhava na Folha de São Paulo. Eu fui lá, ela fez... Por essas pessoas, esses profissionais da imprensa, a senhora foi acolhida? Fui acolhida. Pelos profissionais que teriam a obrigação legal de dar uma resposta para a família, a senhora nunca teve esse atendimento? Não. Nenhum. Mas nenhum. Pelo contrário, né? Te deram 3 álbuns de pessoas mortas, de mortes ali não naturais, a senhora entende que foi para traumatizar a senhora? Porque lá eu não fui. Depois desses álbuns? Não fui mais. Nunca mais? Sair. Não fui mais. Então a senhora sentiu que aqueles álbuns ali era para falar assim, ó, minha senhora... Dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Não era filho deles, né, mãe? Não fui mais. Eu só voltei quando fui chamada. Para dizer que não fui chamada, eu fui chamada numa certa época para fazer aquele exame do DNA, volta para casa, que era, né? Eu fui lá e fiz. Aí que eu fui ver. Na delegacia? No DEIC. Que lá tem, no DEIC tem a delegacia de desaparecido. Foi quando eu fui chamada. Isso depois de muitos anos depois. E aí foi que eu fui ver que não tem. Que não é escuro aquela escuridão que a senhora viu depois que visualizou 3 álbuns de foto de mortes violentas ali, que a senhora saiu daquela sala que estava naquela escuridão toda, tempos depois a senhora foi lá e verificou que aquela escuridão não existia, que foi coisa psicológica que aconteceu após ver os álbuns. Acho que foi tudo medo. E quem não teria, né, mãe? Quem gostaria de ver uma cena ridícula daquela ali? Então, assim, lamentável o que aconteceu. Que foi mais ou menos assim, umas 40 minutos a 1 hora, olhando aqueles álbuns ali. Obrigada. Tinha criança nos álbuns, mãe? Não tinha nenhuma. Tanto é que, quando eu terminei de olhar tudo, eu falei assim, senhor, não tem nenhuma criança aqui. Aí ele falou para mim, mas não tem, a senhora não conheceu ninguém aí? Eu falei, não. Ainda abuso, né? A senhora não conheceu ninguém aí? A senhora poder nos ajudar a identificar? Eu falei, moço, não tem. O que eu posso falar para a senhora, e para quem está nos assistindo e ouvindo pela FM Mauá 87.5, hoje existe uma delegacia especializada em desaparecidos, que fica no prédio do DHPP. Eu conheço a delegacia, posso dizer que melhorou em muito o atendimento lá. A questão do atendimento, eu já fiz várias diligências perante a delegacia. Profissionais de lá são bem sensíveis. São bem amorosos. Bem amorosos, bem receptivos.
E posso dizer que muitos casos de desaparecidos, eles vão a campo, descobrem e conseguem desvendar o mistério. Então, eu já tive casos lá de pessoas que caiu no grupo de desaparecidos. Nós acompanhamos junto à delegacia e tivemos desfecho, graças a Deus, todos eles desfechos felizes de encontrar essas pessoas que estavam desaparecidas. Infelizmente, em 82, profissionais, eu acho que não tinham a sensibilidade, não tinham o carinho. Era como se não fosse humano. Ou como se não fosse pai. Porque como é que um pai, quem é pai, você tem um filho, teu filho é tua pedra preciosa. Né? Que tem meu filho é minha pedra preciosa. Até hoje, mesmo ele com 53 anos, ainda continua sendo a minha pedra preciosa. Então eu perdi a minha pedra preciosa. Então eu ia lá pedir ajuda e só recebia esse tipo de coisa. Né? Essa gente não era humana. E isso fez com que a senhora não mais colocasse o pé dentro da delegacia? Não. Fez com que eu nunca mais eu fosse. Eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil. Hoje, se a senhora visse aquele policial... Não conheço mais. Que tratou a senhora dessa forma, frente a frente aqui, e a senhora soubesse que foi ele que atendeu a senhora, identificasse que foi ele, o que a senhora falaria para ele hoje? Como mãe? Olha, eu nem sei, porque eu nem sei o que eu falaria. Porque, sabe, se eu olhasse para a cara dele, ia voltar tudo aquilo que eu passei naquele momento. Então era preferível eu ficar calada do que falar alguma coisa. O que vocês estão vendo aqui é uma mãe que perdeu o filho num desaparecimento, não se sabe até hoje o que aconteceu. Esperamos que o Rogério esteja hoje com 53 anos de idade. E você vê o coração de mãe. Mesmo com a situação de não ter sido bem atendida na delegacia, ter um descaso na época na delegacia, de um profissional da Polícia Civil ter pegado 3 áudios de mortes violentas de pessoas que não tinham a idade do Rogério do desaparecimento, colocado de frente para a mãe, para ela ver aquelas mortes de pessoas atropeladas, assassinadas, decapitadas, enfim. Coração limpo da mãe. Ódio nenhum. Coração limpo de mãe. Poderia falar aqui milhões de situações, xingar o profissional, falar que não queria ver ele porque tem ódio dele, que ele fez. Coração limpo. E esse coração limpo é o que a senhora fala que o Rogério tinha na época. Uma criança espetacular. Espetacular. Obediente. Como era o Rogério na escola? Olha, o Rogério na escola também era um menino... Era bom. Não tinha reclamação do Rogério. Não tinha. Tanto é que a professora guardou algumas coisinhas dele, lápis de cor, alguma coisinha, e depois de muito tempo que eu ia lá também, aí eu ia perguntar, ia pedir informação na escola, para ver se ninguém pediu para, como é que fala, transferência dele, de uma escola para outra. Então eu era ativa nesse ponto também, eu ia muito à escola perguntar. O filho da senhora na época tinha RG, tinha documento, ou só certidão de nascimento? Não, só certidão de nascimento. Aquela foto, mãe, que o pessoal que está em casa assistindo, do retrato falado ali, onde foi feito? No DEIC. Foi lá no seu Cides. Seu Cides é que faz o retrato falado. O pessoal do DHPP, que faz esse tipo de trabalho, é um profissional excelente, é um profissional de capacidade muito grande, invejável em todo o Brasil, tá? Então, aquilo ali é uma progressão de idade. Para 46 anos. Ele poderia estar com 40, nessa época, 47, 46 anos. E nunca chegou, diante de todas as divulgações que vocês fizeram, nenhuma informação de nada. Não.
A senhora fez até 2 músicas, né? É, eu fiz. Pra... Eu fiz 3 músicas para desaparecido, né? Mas 2 eu fiz para meu filho. Direcionado para o para meu desaparecimento filho, do Rogério. Do Rogério. Para ver se alguém que ouvisse aquilo ali sensibilizasse Foi minha intenção, e chegasse alguma informação. Foi minha intenção. Nada. Não. Também não teve muita repercussão. Porque eu fiz na intenção, falei, vai, né, que todo mundo vai ouvir, falar uma música para desaparecido e tal, falando do filho, etc. Vai dar uma repercussão, pode chegar até meu filho, mas não teve. A questão dos internautas, das pessoas que estão assistindo essa live, de reconhecer o Rogério com a idade de hoje, ela é grande. Porém, não vai estar com o nome Rogério, provavelmente. Ou pode ter também. Provavelmente quem se pegou com a intenção de esconder ele da família, também. Provavelmente mudou o nome da criança, pode até ter deixado o Rogério, mas colocado um outro sobrenome, criado outro documento. Ele deixou o registro, sumiu, né, o registro dele. O registro dele sumiu. A certidão de nascimento dele... Sumiu de casa. E quem tinha acesso a essa certidão de nascimento? Olha, eu acredito numa coisa, porque a gente trabalhou um moço lá em casa fazendo uma divisória, né? E ele, esse homem, eu conheci ele, eu ainda morava com o pai de meus filhos. O Rogério era bebezinho, né? E esse homem se apegou muito ao Rogério, e ele falava para o Rogério que ele era pai do Rogério. E, na verdade, não era. Mas ele falava com o Rogério, olha, eu sou seu pai, sou seu pai, sou seu pai. Eu xingava ele, eu brigava com ele. Falava, o quê? Tá pensando o quê? Sabe, eu até desfazia no momento ali de nervoso, né? Eu falava alguma coisa para ele, ofendendo ele, no caso, porque eu falar que meu filho era filho dele, não tinha nada a ver. E ele estava trabalhando lá em casa, fazendo uma divisória para mim. Ele era marceneiro. E eu fazia coleção de chaveiro. Então eu tinha vários chaveiros. E tinha o chaveiro do Pelé. Né, eu tinha. Aí o Rogério pegou aquele chaveiro e deu para ele. Sabe? Quando eu descobri, fiquei brava, peguei meu chaveiro de volta, né? E eu sei que houve isso aí, e depois disso aí, eu descobri que tinha subido o registro do Rogério. Uma informação importante, vamos lá. Teve um princípio, vamos dizer assim, de uma desavença entre você e essa pessoa. Né? Porque a partir do momento que uma criança deu um objeto para ele, você vê o coração bom do Rogério, né, da criança, a senhora foi lá e falou, não, o chaveiro é meu, me dê para cá. Era da minha coleção. Ele ficou sentido. Ficou. Tanto ficou sentido o Rogério, eu acredito, como o cara também. Né? Sim. E terminou, eu sei que o registro dele, quando ele sumiu, que eu fui procurar registro, não achei. Agora deixa eu pegar um ponto aqui. Do dia que teve essa confusão, vamos dizer assim, do chaveiro, você ter ido até essa pessoa e tomado o chaveiro, para o dia do desaparecimento do Rogério, quantos dias mais ou menos levou? Eu não me lembro bem, mas acho que demorou alguma coisa, eu não me lembro assim, porque sabe, na época que você... Dia, semana? Acho que foi 1 mês mais ou menos. 1 mês. 1 mês após esse acontecimento, o Rogério desapareceu. De 15 a 20 dias, por aí. Não foi 1 mês, não. Não chegou a 1 mês? Não chegou, não. Tá. E como a senhora me disse no início do programa, que o Rogério, ele era instruído a não acompanhar, em hipótese nenhuma, quem não conhecesse. A senhora falava o que para ele? Falava para não acompanhar. E se alguém chamasse? Eu falava para ele assim, como eles iam muito para minha mãe, então eu falava assim, se vocês perceber que alguém está acompanhando vocês, né? Então quando chega, vocês vão andando normal. Eu falei, anda normal. Quando vocês veem um policial, vocês abraçam com o policial e pedem socorro. Assim que eu falava para eles, ensinava isso. Não sei o porquê. Pode falar o nome desse rapaz? Lógico, não só pode, como era a próxima pergunta que eu ia falar. O nome dele é Abdias. Abdias de quem eu não sei. Já era um senhor, já. Na época tinha mais ou menos quantos anos? A gente tinha uns 40, né? Acho que uns 40 para lá, viu? Tá. E como que chegou a esse ponto dele ter
vamos dizer assim... Você pegou o documento. Não, nós vamos chegar nessa parte. Dele chegar ao ponto de gostar tanto do menino, de chegar a dizer que ele era pai do Rogério. Olha, porque ele conheceu ele bebezinho, recém-nascido. Né? Que ele morava, esse cara, ele morava com um tio meu. Esse Abdias morava Abdias com um tio morava seu. com um tio meu. O tio da senhora não é vivo? Não é. Tá. Mas, né? E acontece o seguinte, depois de muitos anos, eu reencontrei com esse moço. Com o Abdias. Com o Abdias. E ele falava pro Rogério que ele era pai dele, porque ele conheceu o Rogério bebezinho. E ele se apegou àquele bebezinho, né? Porque ele era solteiro, eu nunca vi ele com mulher, não sei. Não sei nem se ele já teve, se não teve, não sei. Eu sei que ele se apegou ao Rogério, depois, quando viu grande, e falava pro Rogério que eu sou seu pai. Como que era o Rogério com ele? Se davam bem. Um pouco tempo que se conheceram. Porque eles conheceram, acho que de um mês. Se conheceram só. Então, nesse porque antes não conhecia. O Rogério não teve, então, nenhum contato anterior a essa... Só quando bebezinho. E aí, com esse um mês de aparecido do Abdias... O cara que foi lá em casa, e o cara ficava lá em casa, dormia lá em casa. Eu saía para trabalhar, ele ficava lá em casa fazendo a divisória. Então, ele teve a oportunidade de mexer e pegou, eu acredito que ele pegou o documento. Gente, a coisa está indo para um caminho. Nós vamos pedir um break do Carnaval de São Paulo e voltamos com o programa Dramas de Família, Casos de Desaparecimentos. Carnaval 2024, você de Mauá e região não pode perder. Vamos começar no dia 11/2 com o Carnaval da Escola de Samba da São João, que vai ter a sua concentração aqui na Avenida Barão de Mauá, 3390, na sede da escola. Isso mesmo! E você pode comprar o abadá, isso mesmo, por apenas R$40. Você compra o abadá da Escola de Samba, ganha 3 cervejas, vai curtir um carnaval família com os amigos. Vamos deixar aqui no link dessa postagem aonde você compra o seu abadá. E a escola, a bateria da Escola de Samba da São João vai estar aqui na Casa de Acolhida, dia 13/2, às 2 horas, fazendo o carnaval dos nossos idosos, e você da comunidade também pode participar. Vamos ter 50 convites que também você pode retirar em troca de 1 quilo de alimento aqui na sede da instituição. Vem com a gente, vem com a São João, Carnaval 2024. Retornamos com o caso de desaparecimento do menino Rogério, na época, em 1982, com 11 anos de idade, e há 42 anos, um mistério que ronda o desaparecimento dessa criança. Hoje, Rogério teria 53 anos de idade. Mãe, Abdias era uma pessoa que tinha a confiança de vocês, morou com o tio da senhora, né? Então, vocês tinham conhecimento aí de mais de 10 anos, porque se ele conheceu o Rogério bebezinho, então já tinha um conhecimento de mais de 10 anos. Ele aí. não conhecia. Não conhecia? Não conhecia. A senhora porque conhecia? Quando eu conheci esse senhor, eu ainda morava com o pai das crianças, né? Meu primeiro esposo, meu primeiro marido. Esposo eu já não digo. Primeiro marido, né? E foi quando eu conheci esse Abdias. Né? E aí, quando eu vim encontrar o Abdias de volta, eu já estava com ele, né? E o Rogério já estava menino de 11 anos, né? E quem era o Abdias? Quem é a pessoa Abdias? O que a senhora sabia dele? Nada, quase nada. Eu sei que ele morava com teve uma época, quando eu conheci na época, ele morava com o meu tio, trabalhava em construção. Como ele era marceneiro, então ele trabalhava nas firmas assim, né? E meu tio era pedreiro. E o que acontece é o seguinte, que quando ele apareceu lá em casa, que eu precisava de fazer uma divisória, então
Meu tio indicou, chama o Abdias. Aí eu chamei ele para fazer a divisória lá em casa. Ele foi fazer numa boa, tudo direitinho. E foi nessa época que ele veio a encontrar o Rogério. E como que foi esse encontro do Abdias com o Rogério? Normal. Como o Rogério não conhecia ele, uma pessoa... Mas só que como ele falava, sou seu pai, sou seu pai, sou seu pai. Ele chegava a dar algum presentinho, alguma coisa? Nada. Mas ficava com essa coisa diariamente. Falava que era pai dele. Né? E o menino, o Rogério, na verdade, ele praticamente não conheceu o pai. Né? Quando teve a oportunidade dele conhecer o pai, ele falou assim, se ele quiser me ver, que ele venha aqui. Eu não vou lá, não. Agora, ele era super apegado com o padrasto, os dois se davam muito bem, né? Era super apegado os dois. Era o pai, né? Era o pai que ele conheceu. Era o pai que ele conheceu, E aconteceu isso aí. E quando ele desapareceu, que eu fui pegar o documento dele para ir para a delegacia, fazer questão, cadê? Não achei. Aí eu tive que ir lá do cartório na Vila Maria, que era na época que foi registrado lá, para poder tirar uma segunda via. E a senhora nunca imaginou que o Abdias poderia ter levado seu filho? Ou tá chegando hoje? Depois de muito tempo, a gente caiu nessa real. Mas também não tinha prova de nada. Não ficamos sabendo. Eu sei que ele morava em Santos, na época que ele ficou lá em casa. Ele morava em Santos. E por incrível que pareça, o Rogério, quando saiu da banca, ele entrou ali, na rodoviária, justamente onde saiu o ônibus que ia para Santos. Depois de... Acho que estava com 15 dias que o Rogério tinha sumido, eu fui no Ari Correia. Aí gravou, né? Gravaram em casa a reportagem, né? No rádio, gravou. Aí aí apareceu o Abdias lá em casa, depois de um tempo. Apareceu o Abdias lá em casa. Depois dessa reportagem ter ido ao ar. Ele apareceu lá em casa. Né? Aí a gente mostrou, o Rogério sumiu, ele não demonstrou muita tristeza, mas também não demonstrou descaso. Mas ele questionava a senhora, como que foi? Ele fazia essas perguntas? Ou não? Eu não me lembro. Sabe? Porque a cabeça, na época, a gente não localizou ele como um suspeito. Né? Então, a gente achou que, né, na época, não. A gente não. Depois de muito tempo, foi que a gente quer dar real que pode ter sido ele. Mas aí nós não sabíamos o endereço dele. O meu tio também, que na época era vivo ainda, não sabia o endereço dele. Pronto, acabou, nós ficamos nessa. Nome completo dele, nenhum documento, nada, nunca teve. Só que ele morava em Santos, né? Morava em Santos. Pegava o única coisa que a gente sabia. Alguma empresa que ele trabalhou, algum local que ele trabalhou? Nada. Eu sei que ele é cearense. Só isso. De Ceará. É só isso. Essas são as informações. Só a informação. Tá. O Rogério, como a senhora informou, que instruía constantemente ele a não ir com pessoa desaparecida, com pessoa que não conhecesse, com pessoa desconhecida. Com a questão dessa informação que a senhora me passou agora, de ter uma pessoa dentro da casa da senhora que conhecia o Rogério e que falava constantemente com o Rogério que era pai dele, essa questão da certidão de nascimento da criança ter desaparecido, no meu ponto de vista, é um caso forte de que essa pessoa levou, isso é a opinião minha, tá? A nossa também. Possa ter levado. Depois caímos na real, né? Mas depois de muitos anos. Depois de 2, 3 anos foi que nós caímos nessa real aí. Que veio descobrir também o registro, né? O registro nós descobrimos na hora, mas aí o problema foi tão grave assim, a dor, o sufoco, que a gente não caímos sabe, de pensar, não, deve ter sido ele. E depois desse dia que o Abdias apareceu na casa da senhora, após ter sido a divulgação no programa do Eli Correia, qual a outra oportunidade que ele apareceu lá? Nada. Nunca mais? Nunca mais. A senhora não estranhou? Na época
época não, porque a gente não tinha muito assim, Eu acho que ele veio saber como é que ela estava, né? Mais ou Eu menos. acho que eu acredito que nem às vezes, depois de muito. Quando nós caímos, que poderia ser ele, aí nós começamos a imaginar, lembrar dos detalhes, etc, né? Aí falou assim, mas, né, sei lá, a gente não pode dizer que foi ele, porque não sabe nada. Agora que o Rogério, no caso, só se ele levou o Rogério, ele cuidou muito bem. Eu acredito. Esperamos, lógico que nós não queríamos que isso tivesse acontecido, nós queríamos que o Rogério tivesse aí no âmbito familiar com vocês esses 42 anos aí, mas entre a possibilidade dele ter sido levado por uma pessoa maldosa, para colocar ele para trabalhar, e o Rogério possivelmente poderia não aceitar essas condições e ter acontecido mal com ele, a segunda situação dele ter sido levado para uma pessoa próxima à família e é uma pessoa que gostava dele, é a possibilidade dele estar hoje vivo, bem cuidado, já com família constituída, com filhos, quem sabe até mesmo com netos. Né? É o que a gente busca e que nós vamos buscar tentar aí obter algumas informações para quem sabe a gente não conseguir com essa divulgação do programa aí e essas novas informações que está chegando hoje, né, para o programa, para a gente, quem sabe... Outra coisa, acho que ele chegou, ele foi lá, voltou, falou para o Rogério que se ele voltar, é que ela falou, se a mãe dele falou, se você voltar, ela vai... É coisa que a gente supõe, né? Ela vai bater você até... Vai dar qualquer coisa. Aí acho que ele deve ter ficado com medo. Ele deve ter feito a cabeça do Rogério. Foi ele. Né? Se foi ele, né? Se foi ele, né? A gente supõe isso, é suposição, não temos certeza. O coração de mãe acredita que o Rogério esteja bem. Olha, hoje eu já não sei mais... Eu fiz a música. Depois dessa pandemia, eu não sei se meu filho está vivo ainda. Mas até lá eu tinha esperança, muita esperança. Agora depois disso aí... 50 anos ainda é jovem, né? Jovem, né? Mas... Está entrando aí numa idade... meu coração agora, ele não tem já nada. deve ser pai, já... Deve ter construído sempre família, eu tive assim, né? certeza. Agora... Eu já não tenho mais. Eu não sei. Não sei se é, não sei se não é. Eu estou em dúvida. Mas tudo que a senhora poderia fazer para encontrar seu filho... Eu fiz. A senhora fez? Fiz. 42... Fiz músicas, escrevi um livro. Que também a senhora escreveu um livro? Escrevi um livro. Esse livro aí, ó. Esse livro aí. Sobre o Diário de uma mãe. Na época a gente vendia jornal, saía no jornal. Saiu no jornal. Quase toda semana. Folha de São Paulo. Né? Folha da Tarde, Notícia Popular, que viria muito, né? Saiu. Ela colocou aquele cartaz da Notícia Popular dentro da urna na época da eleição. Em 82 teve eleições, né? Vamos deixar isso aí para o próximo bloco. Próximo e último bloco, nós vamos falar das buscas pelo desaparecimento da criança Rogério, na época, em 1982, com 11 anos de idade. Vamos a um breve intervalo sobre o Marcas Solidárias e retornamos com essa situação. Olá, você sabia que se sua marca e seu produto não for visto, você não vai ser lembrado? Hoje, um dos maiores desafios é você fidelizar o teu cliente e aí tem que atrair novos. E aqui no Fechou Marcas Solidárias a Gincana, isso é possível, porque o seu cliente, além de participar, ganhar prêmios, vai estar vendo a sua marca o tempo todo. Isso mesmo, participando aqui como patrocinador do Marcas Solidárias, nós vamos deixar no seu comércio uma urna e vamos deixar esse cupom aqui, ó, aonde o seu cliente vai escolher de 1 a 90. Ele escolhe 5 números e escolhendo esses 5 números, ele vai vir aqui todas as quartas-feiras no palco comigo, no nosso painel de prêmios aqui, ó, aonde eu vou sortear esses cupons e ele vai poder ganhar diversos prêmios. Nós temos o baú do tesouro de R$250, nós temos vale cesta básica, vale gás, diversos prêmios e dinheiro. E para quem estiver ao vivo, nós temos os prêmios dos nossos apoiadores e patrocinadores.
apoiadores. Isso mesmo, ganhar prêmios, participar e se divertir. E o seu cliente tem que tomar cuidado com o nosso fantasminha, que pode perder tudo. É um jogo divertido, de brincadeiras, de muita risada. Ele participa no chat todas as quartas-feiras às 19, mas ele não pode esquecer de preencher aqui, ó, os dados dele e responder a nossa pergunta da gincana. Qual o maior bairro de Mauá? Esta é a pergunta do mês de fevereiro. Isso mesmo. Qual o maior bairro de Mauá? Uma vez feito tudo isso, vai vir participar com a gente aqui. Faça como os nossos apoiadores. A Panizan, que já está com a gente aqui como apoiador, participando do Marcas Solidárias. A gente foi lá, fez um vídeo, divulga nas redes sociais, nos grupos das redes sociais, no WhatsApp, manda mensagem para toda a nossa mala direta e todos os programas a gente fala dos nossos patrocinadores. O Lava Rápido Cristal, que também é um apoiador aqui, também é um patrocinador do Gincana Marcas Solidárias, ou então a Quero Quero Pães, aquele pão gostoso que também está aqui com a gente todas as quartas-feiras apoiando Marcas Solidárias. E o mais importante, os nossos ganhadores, como a Ágata, que participou ao vivo do nosso programa, foi sorteada e ganhou um voucher do Lava Rápido Cristal para uma lavagem completa. Ou então a Aparecida, que frequentou aqui o Outlet da vovó, isso mesmo, ganhou também no nosso programa, foi sorteada, participou e ganhou. Ou então a Geniele, que ganhou um voucher lá da Panizan para ir lá adquirir os produtos. Isso mesmo, aqui no Marcas Solidárias, a sua marca é vista, é lembrada, você vai estar sempre em evidência, vai fidelizar o teu cliente, vai atrair novos e o mais importante, sua marca, o seu produto e o seu serviço atrelado à responsabilidade social, que traz muito mais credibilidade e visibilidade. Só aqui no Marcas Solidárias. Vem com a gente, vem aqui participar. Retornamos com o caso do menino desaparecido Rogério Bispo, de apenas 11 anos de idade à época, 1982. É isso mesmo, vocês que estão nos acompanhando pela FM Mauá 87.5 e vocês que estão nos acompanhando pela live, é uma criança à época com 11 anos de idade, 1982, completando nesse ano 42 anos de desaparecido, sem qualquer resposta das autoridades do estado de São Paulo para com essa família que está aqui hoje presente. Eu estou com a dona Marina Ferreira, mãe do Rogério Bispo. Dona Marina, desaparecimento da certidão de nascimento do Rogério não deveria acontecer. Não. Quem tinha acesso à casa... Porque os outros documentos ficaram. Eu tinha uma bolsinha, assim, deixava todos os documentos ali. E só o dele sumiu. Isso é uma informação relevante para nós do programa, para as autoridades competentes, para mim pessoalmente, que interessei no caso e a gente vai estar tentando ajudar, né? Porque quem levou essa certidão de nascimento tinha um intuito. E de repente o intuito seria de manter o nome do Rogério e usar esse documento para a vida ir para frente. Né? Essa informação ela é relevante, é muito boa, porque se essa pessoa levou a criança e levou esse documento, possa ser que ele usou esse documento para posteriormente tirar um RG. Não, na época viajar, pegar o ônibus também na rodoviária com documento, né? Só com registro. É mais fácil de pegar o ônibus para viajar, né? Só embarcava com algum tipo de documento. Então, com documento, eu achei isso aí. E a informação de que esse senhor Abdias era do Ceará também é relevante, né? Porque outra pessoa para ir lá na bolsinha... A bolsa da senhora ficava em que local? Em cima do guarda-roupa. Em cima do guarda-roupa. Uma pessoa para ir lá, subir em cima do guarda-roupa, para pegar a bolsinha da senhora, abrir. Vários documentos. Tinha vários. Tinha os registros registro de certidão de... tinha registro, tinha coisa de batizado. Tudo ali. Eu guardo tudo, sabe? Até hoje eu tenho... Eu ainda tenho essa bolsinha. Né? Acho que até da vacina. Até hoje eu tenho essa bolsinha ainda e guardo documento ali. Até hoje. Então a pessoa que pegou sabia. Que estava buscando.
Provavelmente, né? E a pessoa que tinha acesso à sua casa, nessa época... Nessa época foi ele. Foi esse rapaz. Foi esse moço. Ficava o dia todo em casa. Ficava o dia todo. Dormia em casa, ele dormia em casa. Dormia lá. Quando a gente saiu para trabalhar, ele ficava, mas o Rogério também ia para a escola, mas ele chegava não, de férias. Não, eles ficavam tudo junto ali. Eu acho que ele... Eu não sei se ele chegou a iludir o Rogério. Eu não sei. A gente não quer acreditar, né, mãe? Eu não quero. Porque assim, é uma quebra de confiança muito grande, né? E aí fica o alerta para você que está nos ouvindo FM Mauá 87.5, você que está nos assistindo o programa Drama de Família, fica um alerta sobre quem nós colocamos dentro da nossa casa. Principalmente quando nós temos crianças, nós não é culpando a família, mas esse que aconteceu na família da dona Marina, fica um alerta para todas as famílias, porque vários casos nós pegamos de situações de que pessoas próximas cometiam esse tipo de crime com essas crianças. Então, muito cuidado com quem nós colocamos dentro de casa. Nós trouxemos aqui, mãe, não é um caso de desaparecimento, não é um caso de criança, mas nós trouxemos aqui uma mulher que teve uma tentativa de feminicídio de um namorado contra ela, e ela só ficou sabendo que o nome que o namorado dela passava para ela não era verdadeiro na delegacia quando ele foi preso. Ele usava um nome falso para iludir a namorada e todo mundo conhecia ele pelo aquele nome falso. Então, assim, você que vai colocar uma pessoa dentro de casa, procurem saber da vida pregressa dessa pessoa, procurem saber da família dele, procurem saber quem é essa pessoa, onde trabalha, o que faz, né? Qual é o passado dessa pessoa. O passado condena, a pessoa pode mudar, a pessoa pode melhorar, mas para a gente ter uma filtragem de quem a gente recebe na nossa casa, de quem a gente está convivendo, para a gente não ser surpreendido com uma situação dessa, que é uma dúvida. Eu, dona Marina, o seu Sebastião, ninguém está acusando o acontecimento do fato ser o senhor Abdias, mas é uma coisa que eu tenho uma suspeita de que possa ter um envolvimento aí, porque a única pessoa que frequentava a casa de vocês nessa época, que tinha uma fixação pelo Rogério, falando que era pai dele, e que tinha acesso à casa para ir lá em cima do guarda-roupa, pegar a bolsinha da senhora, e separar só a certidão de nascimento do Rogério, e levar essa certidão de nascimento, é muito estranho. Então, pela situação toda, o contexto da história, as informações levam ele sim como suspeito. Isso aí quem está falando sou eu. Leva sim o senhor Abdias como suspeito de um desaparecimento de uma criança. E aí ele deveria ter sido sim chamado na delegacia, deveria sim ser intimado na delegacia, ter feito aí um levantamento de quem é essa pessoa Abdias, onde morava, o que fazia, né? Naquela época, se ele teve alguma viagem que fez, né? Para onde que a família de origem, que ele era cearense, se ele viajou posteriormente para essa cidade da onde é a origem da família dele no Ceará, se quando ele chegou lá nessa cidade poderia ter deprecado, né, para a delegacia da região onde ele teria família no Ceará, para o delegado de lá investigar se naquela comunidade, naquele bairro, chegou alguma criança nova, foi matriculada alguma criança nova na escola da região. Então isso tudo são buscas que hoje o DHPP, com a Delegacia Especializada de Desaparecido, faz. E eu posso falar que faz e faz mesmo. Porém, em 1982, a senhora pegou uma equipe despreparada, a senhora pegou uma equipe, não vou falar nem equipe, a senhora pegou uma pessoa despreparada, um policial civil que tratou a senhora com descaso, com desleixo, igual a senhora falou, que poderia até não ser pai, opinião minha, esse profissional não deveria nem estar trabalhando com um atendimento ao público, poderia estar fazendo lá serviço interno, externo, que fosse, mas não o fim de trabalhar com um atendimento de uma mãe, de colocar em cima de uma mesa 3 álbuns de pessoas mortas, com idade totalmente incompatível com o desaparecimento do filho da senhora, e pedir para que a senhora visse um álbum
de pessoas ali mortas, decapitadas, atropeladas, assassinadas, queimadas. Um absurdo gente, total. Tudo. Que fez ali a senhora ter, vamos dizer assim, o nojo de botar o pé dentro da delegacia. Eu fiquei com medo. Muito tempo. Com medo de ir lá, para mim eu ia ver tudo aquilo. Fiquei apavorada. Então, se na época, se a gente tivesse como é que se diz, a sabedoria de ter desconfiado do Abdias, logo, a gente poderia ter... Foi depois de muito tempo. Mas aí, ó, foi... O negócio, Ninguém pensou. ele, tipo assim, ele apavora a nossa mente. E você fica, tipo assim, nubla, você não vê muita coisa assim. Sabe? Dá assim, tipo, uma paralisação na tua mente que você não pensa assim, não analisa assim, fica focado em nenhum objeto, no desaparecimento, você quer achar, você vai num canto, você é mal recebido, você vai em outro, mal recebido, você fica naquela. Eu fiquei nessa, muito tempo, depois de muito tempo, foi que a gente foi devagarzinho caindo na real. Caiu a ficha que deu militar, caiu a ficha que deu Abdias. Mas aí nós não achou ninguém que se interessasse pelo caso. Achou agora? É isso que eu estou falando, eu ia dizer. Agora eu achei quem pode me ajudar, sabe, meu filho? Mas quem vai ajudar a senhora são as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão ter acesso a essa live. E nós vamos, o programa Dramas de Família, eu particularmente vou fazer essas buscas mais aprofundadas, vamos fazer todo o que puder possível e o impossível nós vamos deixar para Deus, porque para Ele nada é impossível. Não, tudo é possível. Pai, mãe, uma coisa vocês têm que colocar na mente de vocês. O que vocês poderiam fazer, vocês fizeram. Vocês não são profissionais da área de segurança pública, da área de investigação, que poderia ter esse fine de saber o que fazer naquela época. Então, assim, não se culpem por nada. Eu poderia, poxa, por que eu não... Não se culpem por nada. Quem tem que ter essa consciência pesada é aquele profissional que recebeu a mãe na delegacia e não fez o trabalho dele. Daquele profissional que recebeu as informações, igual lá de Guarapiranga, que a senhora foi lá, e não fez o trabalho dele. Daquele profissional que pegou as informações da certidão de nascimento, que foi desaparecida, e não procurou saber quem era o Abdias. Então, assim... Não, nem foi relatado isso aí. Não chegou para ele. Não chegou, não, porque não... Não foi porque a gente Sabe como não ter a oportunidade de falar? Não tinha. Pior ainda, né? Pior ainda. Aí, a vergonha para o poder público é maior. A responsabilidade do filho da senhora estar há 42 anos desaparecido é do poder público. Que não buscou, na época, informações igual nós fizemos aqui. Nós estamos fazendo ao vivo. Nós conseguimos informações que a delegacia de 1982 não tinha. Não perguntaram para a senhora isso que eu fiz aqui ao vivo com vocês? Nada. Simplesmente me fizeram correr à delegacia, na verdade. E te expulsaram de lá. Me expulsaram. Com os álbuns que apresentaram para a senhora, que é um absurdo. Hoje não acontece mais. A vantagem deles era a gente não chegar perto deles. Não ir mais lá, porque eu ia sempre. Naquela época era assim, você não podia, se você fosse falar qualquer coisa na delegacia, é perturbar. É perturbação. Eu estava perturbando. Perturbar as autoridades. Então... Lamentável, né? É lamentável, aquela época era lamentável. Outra coisa também que a gente tem que pôr alerta nisso aí, que ele morava, eu sei que ele morava assim, e por informação, na Serra de Santos, eu não sei mais ou menos que área, mas ele morava perto da área da Serra de Santos. Então, na época, se alguém conheceu um Abdias, um senhor, né, cor branca, né, ele era branca, da cor do meu marido, né? Ele era marceneiro? Era marceneiro. Né? Carpinteiro, né? Carpinteiro, na verdade. Ou carpinteiro ou marceneiro. Que na época usava o nome de carpinteiro, né? Então, que conheceu ali, que morava por ali, porque ele deve ter feito algum trabalho naquela área ali, né? Na Serra de Santos, eu não sei em que lugar. Mas se alguém da área lá, da época,
Conheceu um Abdias, um senhor que fazia carpinteiro, que apareceu com a criança, né? Cearense. No caso. Cearense também. Tudo isso é válido, né? Nós vamos fazer uma ampla divulgação, mãe. E isso vai ser divulgado em todos os estados do nosso grande Brasil aí, tá? A senhora pode ficar tranquila que a gente vai fazer essa divulgação. Nós vamos fazer todo o levantamento necessário. A senhora vai me passar... Eu falei para ele hoje de manhã. E do Dourado, Então, já falamos. do Manuel. Não, mas esse aí é o cara que pegava a criança. Manuel Dourado. Não, o Manuel era primo desse cara. Morava com nós. Não, lá. nós Morava achamos que é. Nós não sabemos que é, se é parente ou não. Era Manuel Dourado, morava no prédio. Ele era síndico. Todas as informações que vocês passaram. Eu acho que o que a gente poderia levar aí de mais concreto e mais viável é essa questão do Abdias. Abdias é forte. Né? Não acusando, deixar bem claro, nós não estamos acusando ninguém, não queremos que ninguém tome providências sabemos quem é Abdias, está aqui e tal, que já deve ser um senhor já, né? Ah, sim, está vivo. Se estiver vivo. O que a gente quer... Não, pode ser que também você não está, você com 75 anos não está, ele também pode estar. Pode estar vivo, mas sim. ele era mais velho que eu, Mesmo assim. Nós temos aí pessoas aí já ultrapassando 100 anos, né? E com saúde. O que a gente pede é que, sabendo de qualquer informação, tem que passar para as autoridades competentes, diz que denúncia 181, pode passar para o programa através dos canais aí do programa Fechou. Nós vamos atrás para descobrir. O que nós queremos hoje é descobrir o que aconteceu com o Rogério Bispo do Nascimento. Do e aonde também, está, né? nesse momento, o Rogério. Vivo ou morto, a família quer uma solução. Eu quero saber. E esperamos achar ele vivo, com família, com filhos, com netos. Já vai conhecer de lá uma família já grande aí. Tomara. Né? Quem sabe aí, nós estamos em 2024, quem sabe 2024 não seja o Natal nós estamos no mês de fevereiro, mas quem sabe o Natal de 2024 não seja um Natal aí de uma reaproximação de família. E tenho certeza que o Rogério estando vivo e conseguindo aí com a ajuda de todos que vão estar recebendo essa live, recebendo os cortes que vão ser feitos para a divulgação desse caso, quem sabe aí o Rogério tem muita história para contar e muita coisa para relembrar dos 11 anos que a senhora teve com ele e cuidou muito bem dele, eu tenho certeza disso. O programa de hoje, ele é um programa polêmico que nós levamos para todos vocês, o desaparecimento de uma criança de 11 anos de idade em 1982 e 42 anos depois, nenhuma intimação para a família de comparecer na delegacia e prestar qualquer tipo de informação para essa família. O descaso que essa família teve na época, o desrespeito que foram tratados na época, a falta de tratamento psicológico para com a família que já estava abalada com o desaparecimento do filho, é lamentável. Hoje, nós conseguimos aqui conhecer quem era o Rogério, uma criança de 11 anos, conhecer a família do Rogério, conhecer a dinâmica que se deu no desaparecimento dessa criança e conseguimos obter mais informações que até mesmo a delegacia não tem informações sobre esse desaparecimento da certidão de nascimento, enfim. Esperamos um programa, quem sabe aí, de trazer notícias do desaparecimento do Rogério. O programa ele não promete, nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de promessa, porque não é a finalidade do programa prometer nada para ninguém. O que nós prometemos é o carinho de acolher a família, de fazer todas as informações que passaram para nós, de fazer todos os levantamentos legais necessários para alguma informação. E essas informações, mãe, do Abdias, a gente vai também, porque eu como profissional da área, eu tenho por obrigação de levar conhecimento das autoridades, então a gente vai oficiar ao Departamento de Desaparecido essas novas informações
né? Porque eu tenho por obrigação fazer isso. E nós vamos ajudar aí, quem sabe, ter solução de um caso tão polêmico de 42 anos de desaparecimento de uma criança. Eu só tenho a agradecer a dona Marina pelo carinho que a senhora teve pelo programa, acreditar no programa e por ter conseguido passar de uma forma bem tranquila toda a dor de 42 anos de desaparecimento do filho. Eu agradeço também ao senhor Sebastião, que não é pai biológico, mas é pai de coração, é pai de criação, e tenho certeza que é o pai que o Rogério conheceu verdadeiro, e é o pai que ele tem esse sentimento e esse conhecimento de que tudo que o senhor poderia fazer como pai, o senhor fez por ele. Pode ter certeza que o pai que ele conheceu, o pai que ele tem em consideração é o senhor, e o senhor não tem culpa, não se culpe por nada. E tudo que o senhor poderia fazer, o senhor fez no momento que ele estava presente, e depois, quando ele desapareceu, tudo que pôde fazer para tentar encontrar, o senhor fez para ele. Eu agradeço a todos. Vocês que nos assistiram, nós vamos pedir para que, caso tenha alguma informação de uma pessoa que morou na região de Santos, com o nome Abdias, que foi carpinteiro, marceneiro nessa região, que era cearense, você que é do Ceará, que conheceu aí um Abdias, que era marceneiro, carpinteiro, que possivelmente possa ter chegado aí na sua região com a criança na época de 1980, na década de 80 e 90, passe para a gente essas informações para nós apurarmos e quem sabe aí não dar uma resposta para essa família depois de 42 anos. Eu agradeço a todos, FM Mauá 87.5, agradeço a vocês que nos assistiram aí nessa live. No próximo programa, novos casos, novas situações de repercussões nacionais vamos trazer. Esperamos a audiência de vocês. Peço que curtam, compartilhem essa live, façam aí os seus comentários, deixem aí os seus comentários, que nós vocês poderão nos ajudar nos próximos programas e também, quem sabe, trazer a solução dos programas que nós passamos aqui no canal Fechou, programa Dramas de Família. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.